TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Que abertura presente para uma segunda-feira, viu? Você só tirar o laço e ver o tamanho da alegria que é contemplado com essa abertura da vista. Lembra o caos instalado no mercado de futuros e o pré-mercado? Pois bem, eu aqui dentro do meu home broker, eu vejo muito mais verdinho do que o famoso vermelhinho. E eu quero comentar, obviamente, alguns papéis durante essa abertura. Nós temos Itaú Unibanco já com 0,30 e os bancos ganhando força. A semana dos bancões aí, repito, nunca vai subir 5% na semana, mas vai colocar um airbag num cenário das commodities. Vale, oportunidade clara de compra, tá? Oportunidade clara de compra. Esquece viés, esquece a movimentação da China. Preço. Estamos numa região de preço até R$ 71,27. Só tem comprador para a companhia Vale 3. Ah, Gui, tá caindo 4, que bom, né? Porque abriu já numa região de preço e pode ter um arrefecimento da sua queda durante o pregão de hoje. Pets tracionou, era um dos destaques também que estava no movimento de alta, tá numa região de preço e surpreende. O bom é que contamina o setor como um todo, tem lojas Quero-Quero, tem várias companhias que dependem do DI. Estranhamente está subindo e não está subindo sem o que aconteceu na semana passada, sem volume. O mercado hoje já acordou um pouco mais animado com as negociações de renda variável. Alpa 4, que tinha sido aquela bola cantada na caixinha de pergunta, fica aí já subindo 2% nas máximas intradiárias a R$ 7,29, somando para o 7,30, Léo. Banco do Brasil, por mais que tenha subido muito e sugerindo uma correção técnica, não consegue, porque o setor vai favorecendo. Até as aéreas está subindo. Que maluquice, meu querido. Hoje a gente tem aí uma segunda bem maluca. Porto Seguro junto com BB Seguridade, seguradora com juros altos ainda prevalece. É um trade para a semana, como nós vemos cantado. O Magalu não para de subir. 5,08 do Brunão pode ser uma realidade também no trimestre e nessas prévias operacionais com melhoria do macro. Bradescão acabou de negativar só para me contrariar, porque eu tô nele, obviamente, né? Itaú, uma parada indescritível de comprador. E no cenário, Léo, não tem nenhuma empresa divergente, é o que a gente comentou, acabou sendo muito mais positivo do que negativo, vida que segue de olho em 3R Petroleum, que essa sim, ela pode buscar novamente o cenário dos R$ 24, que é o preço daquela subscrição. Enquanto o Prio 3 sossega o facho e Petrobras vai subindo, não se esqueçam, até dia 26 é comprador Petrobras para poder pegar esses últimos dividendos que a companhia vai pagar. Dólar rompendo as mínimas, muito em linha de novo com os pontos técnicos que nós trouxemos aqui no Morning Call. Parabéns, segundou de um jeito bom demais da conta de ver. Ei, garoto, então vamos lá, porque leilão. às 10h17 tem muita pergunta e tem leilão. Olha aí o Caião chamando a atenção para o leilão. Cotação, Caião. Vamos lá, Leozão. É o seguinte, é leilão de alta aqui, 2 leilões, na verdade, de alta. O primeiro deles, CVC, que variava positivamente 3,40%. Na última vez ainda está em leilão, os papéis estavam cotados a R$ 3,04. E Soma 3 também está em leilão de alta, variava positivamente 2,84% a R$ 8,34, Léo. 10h18, vale nos R$ 72,16, 3,35% de pancada para baixo, portanto, já tem análise gráfica de Bruno Mazzoni. Vamos organizar os pontos que mais norteiam o nosso Brunão. Olha, é o seguinte, ó, Victor Miguel, bom dia, malta, tamo junto. O Bruno Calcanho, vamos lá, no pique do moleque doido. De olho em algumas das perguntas que chegam, o Brunão pede tenda. Vamos de tenda então, Gui, no pique, diga lá. Tenda! Ei, Tenda! Sensacional, os pontos estão na cabeça, inclusive. R$ 5,80 é parcial, R$ 6,50 é um primeiro objetivo e, quiçá, durante o segundo semestre, o R$ 8,00. Tenda tem que esperar cair, Léo. Não dá para entrar no meio do caminho, é muito semelhante ao que nós comentamos ontem no índice futuro. Quando os espaços são muito grandes dentro dos pontos, o movimento pode ser irracional. E aí você ficar refém único e exclusivamente do DI para compartilhar boas entradas na companhia Tenda fica complexo. Ah, Gui, mas eu tenho visão do ano, né? Eu gostaria de comprar a Tenda agora para tentar pegar essa alta até os 6,58. Eu também, mas eu gosto de comprar minimamente dentro de um primeiro suporte, dentro de um primeiro região que faz sentido. E é só abaixo dos R$5, Léo. Então tem que tomar muito cuidado para, como a gente salvou muita gente que ia comprar Vale lá no 78 e a gente falou para esperar minimamente 74, Tenda é a mesma coisa. É um ótimo papel para todos os prazos, mas tem que esperar voltar pelo menos, tá na cabeça, R$
R$24,87. Essa é a queda mínima para que você possa ir lá e comprar a tenda dentro de um estudo. Queremos te ouvir com especial peso sobre o quarteto de ferro, ou quinteto, sexteto, porque tem vários papéis que são impactados diretamente. Nós temos Vale caindo 3,19%, você já falou. Claro que você não falou assim, mas é quase do tipo, vende o carro e compra. Ou seja, para o Gui é gritante a oportunidade de compra que Vale a R$72 produz. Eu já tô ganhando dinheiro. Este é um ponto. Você já entrou em Vale? Claro. Se você entrou com ela caindo a 4%, agora tá caindo 3%, já fez alguns centavos de real. Aí nós temos Uzi Minas caindo 1,39%, já tá na máxima intradiária, R$7,08. Temos também Gerdau caindo 4%. Essa é bordoada, né? E não para. R$24,85. E CSN caindo 3% a 14,8. Mas não é só, né, Gui? Quando a gente olha para a composição do Ibov, Bradespar, muito exposto a Vale, caindo 3,52%. Goal 4, especificamente Gerdau, num outro paralelo, R$11,45. A queda é de quase 4%. Enfim, então, na sua opinião, para além de Vale, tem algum outro papel produzindo muita oportunidade? E aí a Sandrinha, ela complementa a gente e fala especificamente de Semin 3. Ela diz, estão batendo muito forte em Semin 3. Pois não, Gui? Acompanho bem menos Semin 3, então eu prefiro não palpitar. Eu vejo que a obviedade está na Vale. O mercado, é verdade, está muito volátil. Os bancos já começaram a ficar no 0 a 0 ou até mesmo negativar. Porém, a Vale é óbvio, eu vou repetir, sem viés, pessoal, preço. E aí o preço a gente espera, às vezes, meses para que possamos ter uma oportunidade tão óbvia como essa, que é Vale para trade. Tá, para trade, então é comprar, pegar aí seus 4, 5% de recuperação, vida que segue, e aí você traz uma perspectiva melhor. Olha a Seminha aí na tela. Seminha, Bruno, traz aí gentilmente os pontos, tem um espaço aí significativo ainda para poder trazer uma correção. E repito, um pouco acompanho o papel, tem uma VWAP aí nos 4,28, mas tem que tomar cuidado. De novo, não acompanho, então acho que pode ser esquisito. Agora a Uzi Minas, ela vai poder subir, Léo, numa velocidade tão forte quanto a Vale, porque a Uzi Minas ficou para trás em meio a uma recuperação aí do quarteto de ferro. Então a Uzi Minas, ela também entra nesse range de preço que começa a fazer uma sugestão mais compradora, mas quando engatar a quinta marcha de uma recuperação, a gente pode ver Uzi Minas também andar muito bem junto como o Vale 3, né? Então aí, ó, 6,79 até o 6,19 é uma sugestão bem interessante para a Uzi Minas, mas eu vou de Vale até mesmo pela liquidez para poder fazer um trade rápido. Olha lá, indo para as máximas intradiárias. Ê, Vale 3. Essa nós cantou a bola, gritou em desde sexta. E aí eu vejo que a liquidez sugere que Vale 3 no intraday ou até mesmo durante essa semana já contemple aí uma boa operação. Parabéns de novo, Brunão. Época de Ganso e Neymar, hein? Um tocava pro outro, fazia pro gol. Eu sinto assim esses últimos dias. Você é o Ganso ou o Neymar? Eu gosto mais de fazer graça, né? Então eu sou o Neymar e o Bruno ali é o cara que assim. O Bruno cruza e o pai chuta pro gol, mas o mérito é todo de quem cruza. Senão a bola não chega pro atacante e não faz o gol. De fato, e a pergunta que não quer calar é: quem é o André Balada? Às 10h23. Para tudo aí, bicho. O Brunão chegou e vamos fazer o zoom de milhões no Vale 3, no papel ordinário da Vale, Brunão? Pra realmente não deixar escapar quem tá nos acompanhando. Vou pedir pra você abrir o microfone e deixar claro o seu racional aí, Brunão. Reforça pra gente, porque você traz até um outro gráfico de Vale 3 que foi produzido do seu jeito mesmo. Ele é mais personalizado impossível. Pois não, estamos te ouvindo, Brunão. Chegue mais e fale. Vamos lá, Léo. Não só eu compartilhei esse gráfico aqui, pessoal, porque é o gráfico com fundo branco, que é o pré-mercado, né? Só para dizer para vocês que a faixa amarela, então, continua com a abertura 71,22, 71,42, a parte inferior da faixa, tá? E a parte superior 76,68, 77,47. É lá na superior onde eu acho que no máximo a Vale vai, tecnicamente, então ela continua sendo um trade técnico de viés baixista lateral, e a compra do Gui, 71,42, 71,22 até os 69,43. Então acredito que os próximos pregões, quiçá próximo mês, a Vale trabalhe, pessoal, dentro dessa faixa amarela. Olhando para a obra sendo feita, que é o pós-abertura, ela abriu lá, tá? Esse gráfico com fundo preto tem só em vez de amarelo, cinzinha, e eu não contemplei aqui os 74,3. Então é natural que a Vale trabalhe, pessoal, dentro dessas faixas de preço, e você que viu a Vale cair bastante, né, de fevereiro, março até esse momento, muito provavelmente vai ver a Vale fazer um movimento agora nos próximos pregões de lateralização. E a minha intuição para falar para vocês com as faixinhas é trazer a mínima,
da lateralização, e a máxima, onde os preços acima da máxima, bacana aí comprar put, vender call para quem tem ação para o longo prazo, tá? E abaixo aqui da mínima, tentar ali apostar com uma compra de call, uma venda de put, porque é natural que a Vale agora estabilize um pouquinho dessa queda recente dentro das faixas de preço que a gente colocou para vocês naquele gráfico branco. 10 horas 25 minutos. Deixa eu repercutir aqui uma questão que o nosso chat já, com 3 pessoas diferentes, pediu que nós dessemos atenção e o Gui vai comentar na sequência. A varejista chinesa, bom, aí fica a gosto do freguês. Tem Shine, tem Shein, tem Shein, fica a seu critério. Mas o fato é que esta varejista, tão comentada nos últimos tempos, fechou parceria na última quinta, dia 20 de abril, com a Cotiminas, Companhia de Tecidos Norte de Minas, do presidente da Fiesp, Josué Gomes, e a Santanense, para estabelecer no Brasil uma rede com milhares de fabricantes do setor têxtil. Segundo fato relevante publicado pela Springs Global, a empresa controlada pela companhia mineira, o acordo envolve o financiamento para, abre aspas, reforço de capital de trabalho, fecha aspas, e inclui também contratos para exportação de produtos para o lar e esforços para que 2.000 dos confeccionistas das empresas brasileiras passem a ser fornecedores para atendimento do mercado local e regional. A divulgação se deu no mesmo dia em que a Shein encaminhou uma carta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometendo investir inicialmente 750 milhões de reais para aumentar a competitividade de fábricas têxteis brasileiras. A empresa especializada nas vendas online de vestuário afirma ainda que criará 100 mil empregos nos próximos 3 anos, além de estabelecer parceria com 2.000 fabricantes brasileiros. Por protocolo aqui, vamos falar então como os veículos de comunicação têm falado, Shein, parece ser a pronúncia correta. Então, notícia de Shein que envolve companhias de capital aberto aqui no Brasil. O Caio está monitorando os tickers destes papéis a que eu me referi ao citar especificamente, aqui logo no começo da notícia, a Cotiminas. Vamos lá, qual que é a situação de momento dos papéis e o que comenta na sequência? Pois não, maestro Caio? Senhor avanço nesse momento, Léo. Cotiminas, 38,65% de alta nesse momento, a 5,55 Cotiminas dos papéis de CTN M3. Então, agora eu pego também, vou pegando as outras companhias, né, ao longo do que foram citadas, por exemplo, a Spring Global. Vamos lá, eu já trago mais informações, Léo. Perfeito, cara. Agora, é o seguinte, hein? Putz a vida, bicho. 38,60. O Gui já tá me olhando de lado como quem diz assim, escapou pelas mãos. Porque eu acho que é o tipo de papel que pro especulador seria sensacional ter entrado, né? É a notícia do dia 20. Veja só, 38,65% que devolveu CTN-M3 a leilão. O papel tocou R$ 5,56, foi devolvido a leilão e a variação teórica do leilão está em 17,09%. Então incidiria, se sair do leilão nesta fotografia, incidiria esse patamar de 17,09% em cima dos R$ 5,56, que é o patamar com que o papel foi devolvido a leilão, quando subia quase 39%. E me parece que o cara tem um complemento aí nessa conversa. Eu tenho dos papéis de Springs, também não ficam para trás não, Léo, de jeito nenhum. Springs On, nesse momento, variação positiva de 41,10%. Exatamente. Então, a R$1,03 mais senhor avanço. É pra soltar o putz a vida mesmo. É putz a vida mesmo. 10h28, Guilherme Cunha. Comenta aí, meu garoto. E eu vou falar Shein, tá? Tá bom. Como eu falo dentro de casa, então pego o hábito e é muito difícil mudar. Pô, mas Shein, você criou uma quarta, bicho. Shein. Eu tinha ouvido Shein, Shein, agora Shein. Vai, fala. Shein, lá na minha vila é Shein. Tá bom. Pô, Léo, eu fico muito triste com esses cases aqui que eu perco na Bolsa de Valores. Escapou, né? Escapou. Desculpa. Saiu agora de leilão CTN-M3. 62,34% de ganho. Putz a vida, R$ 6,51. Escapou essa aí, Gui. Vai triplicar de preço ainda. Sabe por quê? Por quê? O fato relevante saiu no dia 20. Por algum motivo, estávamos talvez envolvidos com Vale 3, com um arcabouço fiscal. Deixamos passar aqui um fato relevante de uma empresa que naturalmente não está dentro do nosso radar, né? Não está aí no contexto do nosso dia a dia. O fundamento dessa empresa também não é nem um pouco atrativo. Ela meio que morreu
na pandemia, no que diz respeito ao pagamento de dividendos, dali para frente foi só para trás, e no final das contas ela estava para ficar uma empresa não produtiva, porque o seu endividamento começaria a trazer uma alavancagem péssima. Só que isso a gente está olhando o retrovisor. Esse fato relevante traz o papel para contextos estratosféricos para cima. Dentro de um mercado têxtil, que no final do ano passado eu fiz uma live com o Hugo Queiroz, ele trouxe um insight muito legal. Essas empresas tendem também a aumentar sua lucratividade muito forte durante os próximos 2 anos. Então esse fato relevante não me assusta se parar no 7,40. R$ 7,40 é a máxima das 52 semanas, e rompendo os 7,40 só vai pagar lá nos R$10. Putz, o papel tava R$ 1,41. O Gui, olha lá o Brunão aí. O Brunão chegou, você tá acompanhando o suporte gráfico de CTN M3, não confundir com o Centro de Tradições Nordestinas, que é um palco maravilhoso. CTN M3 promovendo um grande forró para quem tá comprado, 74,31%. E opa! Para leilão! Os papéis estão devolvidos a leilão. A B3 olhou e falou: opa! Para leilão! E olha o que está acontecendo. 15% de alta projetada neste leilão em cima dos R$ 6,99. Agora, vejamos o outro lado para não perder a visão de conjunto. É um papel cuja liquidez é constrangedora, né? Dá para dar risada a liquidez. O volume até aqui, a gente está vendo, ó, 3.018. Se o meu home broker não estiver engasgado, R$3.018 é o que eu tô vendo aqui no volume de negociação. E o volume projetado está em R$36.700. O Gui vai confirmar isso. E olha, quando a gente compara com Vale, vou te dizer como é que tá o meu home broker aqui. 279 milhões de reais já negociados e 3,1 bilhões de reais projetados até o término do pregão. Então assim, não dá nem para comparar a fotografia dos dois papéis. E o Caião senta a chinela, porque o Ibovespa está renovando mínima intradiária. O que se deteriorou, hein, para justificar isso, hein? 1,07% de recuo, o Ibov em 103.253 pontos. Vamos ver quais são as notícias. Ó, Vale está caindo 3%, um pouco mudou, R$ 72,38. Petrobras tem notícia, agora passa a cair, 0,10% de recuo, estava ajudando a amenizar. Mas é nos bancos que a gente está vendo um apoio que estava acontecendo se perder. Itaú está caindo 1,13%, Santander 1%, Bradesco 1,18%, foi buscar mínima intradiária, e Banco do Brasil, tão preservado nos últimos pregões, está caindo ainda que menos, 0,57%, R$ 43,28. E o Brunão segue, ó, passeando. O Brunão é dos nossos, bicho. Joga em todas as posições, você está vendo que ele já está correndo atrás do setor bancário para embasar o comentário de Guilherme Cunha. Ô Gui, é o seguinte, os bancos que estavam segurando ou fazendo um contrapeso à queda do Ibov puxada pelo Quarteto de Ferro, perderam esse papel, até contrariando um pouco das suas perspectivas. Eletrobras também vai chamando a atenção, Elet3 caindo 1,16%, mas nada se compara ao Quarteto de Ferro, que segue numa toada muito negativa. Queremos te ouvir, Gui. Bati o olho rapidamente no chat. Ei, ai que grafista, esse cara é bom também demais da conta, hein? A abertura do mercado americano não positivou, né, Léo? Não veio pra ajudar em nada. Deixa eu até aproveitar o gancho, Gui, que você me passou uma bola perfeita. O Caio chegou a sinalizar 10h30 a abertura do À Vista. Peço desculpa, já devolvo a bola. Caio, qual que é a informação? Diga aí pra gente. Vamos lá, Léo. O mercado à vista dos Estados Unidos nesse momento, Dow Jones avançando 0,13%, 33.854 pontos. S&P 500 avançando 0,04%, muito próximo à estabilidade, portanto, a 4.135 pontos. E o Nasdaq avançando também 0,11%, mas ainda não abriram as negociações ainda, Léo, o mercado fechado no Nasdaq por enquanto, então vamos ficar de olho aqui na próxima atualização para trazer as informações, mas a última cotação foi essa variação positiva de 0,11% a 13 mil pontos. Bom, então o mercado à vista nos Estados Unidos, bola tá rolando, Dow Jones e S&P foram na frente e com viés leve de alta, Nasdaq ainda com uma atuada mais negativa, traz aqui o Caio Melo.
eu te interromper justamente pra gente trazer essa peça, sem a qual o quebra-cabeças fica incompleto. Devolvo pra você. Pois não, Gui? Boa, Léo. Não, é exatamente isso. E lá abrindo numa versão a risco mais agressiva, tirou o nosso airbag, né? Então o airbag eram os bancos estavam rumando para um cenário bem produtivo, diminuindo o pessimismo, perdendo aí as estribeiras. Olha o Bradesco aí, voltando para os 13,34, uma queda de 1,30%. Essa queda fica ainda mais difícil de manter essa segunda-feira com algum tipo de perspectiva de otimismo. Sem airbag, Léo, se furar no índice futuro esse 104.900 e pouco, a gente tem aquele 104.040. Tá aí no 104.040 também nós temos aquelas perspectivas mais compradora para o índice futuro, principalmente deslumbrando prazos mais elevados. O dia vai ser isso, viu, Léo? Bastante reviravolta, como a gente sabia, uma segunda-feira bem maluca. A Vale já diminuindo muito bem essa parte do seu gap, ela ajuda a não trazer uma perspectiva de pânico, mas os bancos arrefeceram. Petrobras, por mais que tenha até o dia 26 uma sinalização de compra, também arrefeceu, mas isso pode mudar naturalmente nos próximos minutos/hora. Eu só ficaria de olho nessa tríplice coroa aí, Itaú, Petro e Vale, para poder sinalizar as demais ações. Todas as outras ações basicamente estão andando de acordo com esse fluxo, Léo. Perfeito, Gui. 10 horas 35 minutos. Atenção, galera, que é o seguinte, o Ibov aqui tá caindo 0,90, deu uma leve melhorada, Vale deixou de cair mais de 3%. Agora recua 2,96%, é caixinha pro Guilherme Cunha, que entrou comprado em Vale 3 quando cai a quanto? 4%? Tava R$3,90 e pouco, a R$7,12, R$74,12. Ah, bom. Tava em 74... Não, acho que você se emocionou. 72,12. Ah, bom, aí sim. E agora tá em 72,40, ou seja, já conseguiu algum lucro o Guilherme Cunha nessa movimentação. Qual que é o teu horizonte em relação à Vale 3? Porque, cara, é o tipo de papel que não costuma dar sopa nessa faixa e muita gente pode ter, inclusive, montado posição. Você pretende carregar até que ponto? Qual que é o preço que mais te chama a atenção? Well, para trading, né? Se eu ver esse papel a R$74 nos próximos dias, eu já mal faço e coloco aí um lucrinho até que significativo no bolso, não buscando R$74 nessa semana, vira aí uma operação para semestre, eu só largo esse papel lá na região dos R$86/92, e aí, de novo, para o restante do ano, para poder pegar também uma contabilidade de dividendos no segundo semestre. Mas buscou R$74 nos próximos dias, eu já comemoro, já pago uma marmita boa aí, porque Vale tem um preço mais elevado, a gente não entrou com uma mão tão leve assim, gosto muito desse estudo de preço, então lá nos R$74 eu já pretendo fazer uma caixinha boa aí. Caixinha neles. Aliás, você que quer passar aqui na frente e endereçar a sua pergunta com prioridade, manda o superchat. A gente solta um caixinha e te coloca na boca do gol. Fechado? Olha, é o seguinte, a gente vai se aproximando, primeira meia hora vencida do mercado à vista, nesta segunda parte, já dos primeiros 45 minutos de pregão. O que tá me chamando a atenção? Queria que o Brunão expusesse aí o gráfico para o Gui comentar. MRV. Rapaz, num dia em que as commodities estão apanhando com especial peso para a tonelada do minério de ferro, MRV consegue ser, de novo, o grande destaque negativo. Os papéis estão em R$ 6,39, é uma queda de 6,44%. O que acontece com esse papel, hein? Antes da informação, atenção, leilão. Pois não, Caio Melo? CVC, que já estava em leilão, aí saiu de leilão e voltou a leilão nesse momento, Léo. A variação positiva era de 2,04% na última atualização, os papéis cotados a R$ 3,00. Pois não, meu caro Gui, quiser comentar CVC, tá num campo que você costuma monitorar, e MRV. CVC também tá no gráfico do Brunão, o mais ágil analista gráfico do mercado financeiro. Desculpa, mas antes eu preciso fazer um puxão de orelha no Caio, pode ser? Pode. Você tem que honrar o Diego, cara. Opa. Tem que falar leilão numa entonação boa. Não Okay. tem empolgação nesse leilão, Caio. Se não tiver surdez no público, isso, eu não tomei um susto. Isso, espera aí, eu vou começar a falar de CVC e você canta de novo. Tá bom. Então, Léo, CVC... Leilão! Aê, Caio! Pode Coisa deixar. boa! Aí sim! Tá certo. Se não tiver a bombinha asmática, não Por honrou favor, o Diegão. cara. Ô, Tá o certo. Diegão não tá aqui pra se defender, a gente defendeu o Diegão, tamo junto. Ah, mas se defender de homenagem, isso é uma homenagem. Eu sei, aonde quer que esteja o Diego, ele está bem perto daqui, porque já estará no almoço de negócios, deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Você vai dizer então de CVC e MRV o quê?
Então, CVC, Léo, o papel está sendo bem técnico, me preocupa muito os novos entrantes. Eu estava na madrugada de ontem falando muito a respeito de milhas, a respeito de aquisições desses pacotes. Então, CVC, quando você olha o contexto dos novos entrantes, que é uma das análises que você tem que fazer quando compra uma ação, tem que tomar cuidado. Só que ela está bem técnica, ela está bem nesse movimento de preço, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que ficar acima desses R$3 para não apertar uma venda mais forte. E aí tá na tela do Brunão, tá? Lá nos 2,33, 1,92, aí sim vale a pena você se expor em CVC. Nesse meio do caminho, pessoal, tomem muito cuidado, porque pode ser só esse movimento golfinho, traz aí uma sequência de alta expressiva, você vai achar que agora vai, mas não vai, e pode devolver até os 2,33, 1,92, e os alvos não estão muito agradáveis, né? Putz, para chegar nos 6,65 ali, tem que acontecer muita coisa boa no setor e respingar tudo basicamente em CVC. Então tem que tomar muito cuidado, o papel para trading, assim como também as movimentações das aéreas. E aí quando a gente fala de MRV, não só MRV, mas eu classifico 3 empresas do setor bem complexa em questão de fundamento e não tem uma perspectiva de uma reviravolta como tem as demais, que é MRV. Vou falar rapidamente, tá? MRV, PDG e Gafisa. E MRV acaba tendo um volume também mais expressivo. Então são 3 companhias, Léo, que você não tem o mesmo tato de estudo como tem uma Tenda, uma JHSF, uma Cirela, né? Empresas mais premium ou que tem uma expectativa muito clara de reversão de prejuízo para lucro, que engaja uma compra muito mais tranquila aí, não só para a companhia, mas também para o setor, que traz uma obviedade para esse ano de 2023. Então já está rompendo faixas de preços muito importantes a MRV, então tem que tomar bem cuidado. Eu não me envolveria nessa companhia de formato diretamente de forma alguma. 10h40 e o Diegão aprovou aqui, ó, falou: me sinto honrado com este leilão, portanto passou no teste. 10h41, temos 19 minutos para as 11 da manhã. O Douglas de Oliveira tá de olho em CVC, ele coloca: o que salva a companhia, na minha opinião, com a queda da Selic, é o Submarino, que é a loja de vendas em tecnologia, e a CVC com as 26 empresas ligadas a ela. Por isso, essa queda e volatilidade não sobe e desce. É a perspectiva do Douglas, que tá vivendo o pregão junto com a gente. Um abração pra ele. Quem mais tá aqui? O Edmilson Pinheiro. Bom dia, futuro narrador de futebol. Vai, garotinho, pelo lado esquerdo do campo de ataque. O Wagner Ortiz tá por aqui, mandando a risada. Assim como o Guilherme Rodrigues. Juliana Lima, de olho em Unipar. Ela escreve assim: Unipar. Fala dela, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O Brunão vai encher a tela aqui com o Unipar. Daqui a pouquinho tem destaques corporativos, tem o nosso giro, hein? Deixa eu ver pra onde a gente vai. Nós vamos falar em instantes de Petrobras. Já falamos de Shine ou de Shein ou de Shein, caramba. Rumo, também vamos falar de Rumo. Vamos falar de listas. Olha, bicho, o que tem aqui? CVM tem lista de quem vendeu ações da Americanas. Esta novela. Rapaz, CVM tem uma lista de quem vendeu ações da Americana. Bruno Mazzoni tá nessa lista aí. Não brinque, hein? Não brinque, hein? B3, ó, deixa eu ver aqui. Em 2020 e 2021, apenas 10 das 65 empresas subiram. Vamos falar de B3 também. Então, B3, Americanas, Rumo e Petrobras. Destaques corporativos, já tem giro pra você. Agora são 10h42 e tem Unipar, especialmente pra Juliana Lima. Beijo nela, nossa audiência feminina prestigiando e vivendo o pregão. Olha aí, o NIP 6 tá na área. E você fala, Gui? Sou eu que vou falar de tudo essas ações aí? Claro que é. Que coisa de maluco. Vamos lá, então, começar com a Unipar. A Unipar bateu o olho aqui, Léo, e me assusta o quão positivo tá esse contexto de fundamento da companhia. Pagadora de dividendo bem acima, inclusive, de uma Selic, 16%, 16,88% para ser mais preciso. Entrega R$ 11,21 por cada ação adquirida aí pelo investidor e tá nas mínimas das 52 semanas, tá? Então tem aí um volume chato nesses últimos dias que embica o papel exatamente para o contexto gráfico de Bruno Mazzoni, R$ 62,30 até os R$ 57,55 ali é a boa, não só da semana, mas também para um contexto para quem gosta de uma ação pagadora de dividendo. Um ROI estratosférico também, gosto sempre de contextualizar quando a empresa é boa por demais da conta, tá lá no 56 o ROI, empresa pagadora de dividendo consistente,
não possui nenhuma alavancagem, é uma baita de uma empresa. Quem que tá lá como acionista? 13%, Luiz Barsi Filho tá comprando a movimentação de Unipar e fechou o ano de 2022 em linha com o ano de 2021. Não há nada que desabone, Léo, quedas são uma baita de uma oportunidade para essa companhia, não é um papel para trading, é um papel para investimento, né? E para quem gosta de investir, o NIP6 tá dando sopa aí nessa região de preço dos 62 aos 57, 56, é boa oportunidade para compra assim. Atenção, galera, vamos fazer aqui um passeio por algumas das declarações de Fernando Haddad, porque uma delas mereceu o urgente do painel Mover Pro. Vamos a ela. Vamos estudar a possibilidade de acabar com juros sobre capital próprio, declara Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Vamos então com o Guilherme Cunha entender exatamente que tipo de impacto isso pode trazer. Para você que nos acompanha, vamos à parte educacional. O juro sobre capital próprio, fazendo uma analogia que nem torpe seria como algo próximo a dividendo. É uma maneira pela qual as empresas remuneram os investidores que assumiram risco ao comprarem as suas ações. Eu sei, por exemplo, Gui, que o Bradesco costuma oferecer muito JCP, juros sobre capital próprio, numa forma de remunerar aqueles que investiram nos papéis BBDC4. Quero te ouvir sobre isso, que tipo de impacto isso pode trazer e se você já está vendo algum papel que eventualmente reaja a isso. Declaração de Fernando Haddad, que repito para você que chega agora, abre aspas, vamos estudar possibilidade de acabar com juros sobre capital próprio, fecha aspas. E eu sei que tem uma diferença também tributária entre o JCP e os dividendos. Fanfarrão, hein, Haddad? Ê, menino fanfarrão. Esse juro sobre capital é exatamente esse contexto, viu, Léo? Você tem aí as companhias trazendo essa remuneração aos seus acionistas e a principal diferença de um dividendo é que a companhia traz um benefício tributário, um benefício fiscal. Então, fica bem interessante. Os bancos são os principais o principal setor que usufrui dessa situação de juros sobre capital. Por isso que você pontuou o Bradesco, é evidente, sai bastante matéria a respeito desse cenário. Agora, nós vamos ter aí uma perspectiva que impacta, sim, os papéis. Então, o Bruno até coloca, né, 15% de imposto de renda diretamente na fonte, isso é replicado ali e aí já sabe, né, o porquê que isso está acontecendo. É exatamente para poder trazer depois uma reforma tributária e colocar um dinheiro a mais na arrecadação. Triste, hein, Léo? Triste porque hoje a gente acordou no mercado à vista um pouco mais beneficiando e das 10 da manhã até as 10h46, vulgo agora, é só notícia ruim que você me trouxe. 10 horas 46 minutos. Brunão, tem algum complemento? Você, até por ser um investidor que é fundamentalista e um produtor de conteúdo que olha também para o médio prazo, pode eventualmente trazer um outro olhar sobre esse mesmo fato. Pessoal, as declarações de Haddad foram dadas ao Estado de São Paulo, ao Estadão. A gente já está praticamente com o texto na íntegra e depois que o Bruno trouxer a análise dele, eu vou ler aqui boa parte das declarações para você estar municiado. Você já sabe, é nosso compromisso diário aqui no Expresso, você não perde rigorosamente nada e assim é na TC Rádio como um todo. Pois não, Bruno? Vamos lá, Léo. Qual que é a minha opinião, né, como investidor de longo prazo? Assim, né? O governo tem que acabar com o JCP, eu sou favorável. É um jabuti só aqui no Brasil que existe esse tal JCP. Mas em contrapartida, e isso foi ventilado já pelo Paulo Guedes no governo do Bolsonaro, tá? Em contrapartida tem que ter ali um arrefecimento do IRPJ, tá? Porque aí você tira, né, um abono fiscal ali, um benefício fiscal da empresa, né, que é o próprio investidor, e tá certo, o investidor em tese é a camada mais abonada da nossa sociedade, então ele tem que pagar dividendos, como paga nos Estados Unidos, então tributa os dividendos, elimina o JCP, tá? Só que em contrapartida diminui a carga tributária das empresas, o IRPJ. Então essa é uma grande luta, triste não, né? Uma pena que não é ventilado as duas notícias, tá? Não sei se de repente de má fé ou pela entidade jornalística, vamos assim dizer, ou se de fato não há nenhum interesse do governo, por exemplo, em diminuir a carga tributária das empresas. Então a gente tem que ter esse balanço. Eu, como investidor, espero sim que o JCP seja eliminado, porque só aqui no Brasil tem esse tipo de dinâmica, só que em contrapartida a gente arrefeça, tá, a carga tributária das empresas, o IRPJ. Isso tem que vir casado, sempre bom ventilar na mídia esses dois temas, porque como o Gui bem sabe, né, e ele tem muito mais vivência do que eu, o Bradescão e os bancos utilizam muito esse benefício de JCP. E o governo, sempre que aperta alguma coisa ali de arrecadação, ele vai na CSLL,
tá? Onde os bancos são os que mais pagam impostos naquele momento específico, quando o governo precisa. Foi assim no governo Bolsonaro, foi assim no governo Dilma, e a gente volta para o Lula e até no Fernando Henrique. Está sempre aperto ali na contribuição social. Então é importante ter a notícia casada. Tá? Você vai tributar dividendos, vai eliminar o JCP. Opinião minha como cidadão, show de bola, mas que venha em contrapartida, tá, um arrefecimento da IRPJ. É importante ter as duas notícias juntas, porque aí eu acho que não vai ser negativo esse contexto todo. Bruno Mazzoni ao vivo conosco, 10 horas 49 minutos, pessoal, conforme prometido e até em prol do que o Bruno pediu, ou seja, a visão do todo, do conjunto, a íntegra do que foi publicado pelo Estado de São Paulo, porque a parte que mereceu urgente nós repercutimos aqui. Vamos à íntegra agora nesta entrevista especial que o Estadão promoveu. De título, vamos abrir a caixa preta de renúncias fiscais, diz Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Num trabalho conduzido pelos jornalistas Adriana Fernandes e Murilo Rodrigues Alves. Vamos ao detalhamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou ao Estadão que quer abrir o que ele chama de caixa preta das renúncias tributárias. O volume de recursos que o governo abre mão de arrecadar e que produz um buraco de 600 bilhões de reais no orçamento. Até esta altura, convenhamos, até mesmo o mais ferrenho defensor da cartilha liberal vê com bons olhos. Isso diminui, sobretudo dependendo do tipo de desoneração que foi colocada, diminui vantagens que não se traduziram com ganhos sociais ou mesmo econômicos para a sociedade brasileira. Não dá para generalizar, dizer que cada centavo desses 600 bilhões dizem respeito a esta caixa, mas sabemos que há várias anomalias, isso costuma unir, inclusive, os diferentes espectros, né, da esquerda à direita. De acordo com ele, o Ministério da Fazenda prepara com a Advocacia Geral da União, a AGU, a divulgação da lista de CNPJ por CNPJ das empresas que hoje são beneficiadas por renúncias e subsídios, os chamados gastos tributários. Uma medida cobrada há muitos anos por setores da sociedade civil, mas que nunca saiu do papel com a alegação de que se trata de sigilo fiscal. Haddad diz que esse não é o seu entendimento nem do comando atual da Receita Federal. Para ele, essa caixa preta é a maior da história, muito mais alta do que o orçamento secreto, mecanismo revelado inclusive pelo jornal Estado de São Paulo, de distribuição de verbas a parlamentares sem critério e transparência em troca de apoio político. A meta de Haddad é cortar 1/4 dos privilégios, ou seja, retomar 150 bilhões de reais, chamados por ele de jabutis tributários. Ele quer acabar com distorções e fechar brechas que levam as empresas a pagar menos impostos, como, por exemplo, o abatimento do imposto e incentivos do ICMS concedidos por estados. E aí, é claro, né, eu não vou dar sequência aqui, até porque é uma matéria exclusiva, mas basicamente uma das aspas que mais chamaram a atenção foi: aqui no Brasil precisa ser rico para não pagar imposto de renda, e eu fecho aspas, portanto. Na mergulhada que deu especificamente a apuração da Mover, a gente vê esse destaque dos juros sobre capital próprio colocados aqui, inclusive para o comentário do Guilherme e do Bruno Mazzoni. Vamos estudar a possibilidade de acabar com juros sobre capital próprio, um outro eixo das falas de Haddad que o painel Mover Pro repercutiu, é a apuração da própria Mover, conforme o painel sugere. 10 horas e 52 minutos. Gui, eu até coloquei aqui que, em geral, costuma unir diferentes espectros da ideologia brasileira, esse lance de revisitar as várias desonerações, esses 600 bilhões que o governo não arrecada por opção e privilégios concedidos, no caso de empresas que não têm traduzido isso em benefício social e benefício econômico para o país como um todo. Você concorda com a premissa? Concordo, mas eu não vejo como isso reverte de formato inteligente, né? Então, a gente pode fazer um casamento muito com a necessidade e obrigatoriedade de recolhimento, que é o PDF do arcabouço. Aí voltei a falar de você que está no chat contextualizando o arcabouço fiscal. Então, é sensacional. De novo, a oratória sempre será incrível. O que a gente precisa entender é um pouco mais do impacto. Que uma vez que vá penalizar, vamos voltar de novo o juros sobre capital, penalizou uma expectativa do banco, o que você acha que vai acontecer? Vai naturalmente traduzir em alguma outra reflexo para o cliente. Então, no final das contas, infelizmente, no ciclo desse mecanismo, acaba respingando para a sociedade como um todo. A gente só precisa entender se vai ser realmente de um formato inteligente. Pagamos para ver, né, como é essa transição de governo, tomara que tudo funcione e bola para frente. Olha o índice.
São 10h53 e a gente tem realmente algumas atualizações. Petrobras subindo, 0,32% em média, Petri 3 inclusive na máxima intradiária, R$ 29,98, vai voltando pouco a pouco para o patamar dos R$ 30. Eletrobras passou a positivar, nós temos agora em média 0,65% para Elet 3 e Elet 6. B3 está subindo, Magalu está subindo e paramos aí com os destaques positivos. Na sequência, Ambev, os bancões... A gente vê também o Quarteto de Ferro como um todo, todos na marcha ré e SUSB 3. Destaque negativo maior é Vale, 3,23% de recuo, R$ 72,24. É assim que estamos. Na composição do Ibov, MRV é o papel que mais cai, 6,88% de recuo, R$ 6,36. O placar do preço agora. Semin, Braskem, Bradespar, Gerdau e Vale na sequência, queda média de 3,8% para esses papéis. Ponto oposta. Prio 3... subindo 3,12%, CVC, Local Web avançando, aí sim numa proporção menor, 2% em média, CVC e Local Web, mas são esses os principais destaques positivos. Caio, fotografa aí para eu ir para o giro corporativo com a análise gráfica do Super Brunão. Como é que tá? Petróleo neste momento, petróleo Brent especificamente, a tonelada do minério de ferro, você também tem essa informação, e o passeio pelo mercado à vista nos Estados Unidos, sempre importante monitorar. Pois não, Caio? Vamos lá então, Léo, começando com o mercado americano, nesse momento Dow Jones avançando 0,10%, tá oscilando bastante, mas 0,10%, 33.842 pontos. S&P 500 avançando um pouquinho mais, 0,18%, 4.141 pontos. E o Nasdaq, agora sim, na última fotografia, avanço de 0,18% a 13.026 pontos, Léo. Indo agora para as commodities, petróleo Brent, avanço tímido, 0,11%, $81,77. Já o WTI avançando 0,26%, $78,07. Já o minério de ferro cotado em Singapura recuando 0,31% a $3,97675, Léo. São 10h55. O Alibaba 40 Bar está na área, tá de olho no arcabouço fiscal. O Carlos Lima mandando um super parabéns aqui. Trabalho do Bruno Mazzoni, valeu, Carlão. O Luverson Ferreira também está de olho, repercutindo política especificamente e eventuais contradições neste apoio entre Shein e Cotiminas, colocando aqui que pode ter havido muito mais interesse político, colocando Cotiminas neste paralelo com a Shein, em cima do jargão Amigos do Rei. Aí nós temos o Paulo Vasconcelos, também por aqui contribuindo, o Diego Ribeiro, o Super Jones, o Euclides Vitor e o arcabouço fiscal também sendo repercutido aqui com elogios à análise de Super Bruno. O perfil é arcabouço fiscal. Gostei de ver. Tá aqui na área. Bom, senhoras e senhores, vamos lá, 4 minutinhos para as 11 da manhã, nós separamos alguns destaques corporativos, entre os quais Petrobras, que assinou o contrato para ampliação e modernização de unidades em operação na refinaria Abreu e Lima, RNEST, o que deve aumentar a capacidade total de processamento de 115 mil barris de petróleo por dia para 130 mil. As informações são da Mover. Vamos lá então, Guilherme Cunha, o seu comentário para Petri 4 e a análise gráfica de Bruno Mazzoni. Tá chegando o momento dela, né? Ô, coisa boa. A Petrobras, ela teve uma alta muito expressiva, inclusive, né? Ao chegar no patamar dos R$22, transformou num forte suporte. Esse é um desenho no que diz respeito a preço, tá? Então, perto ali dos R$22, os comprados defendem bem o preço. Da mesma forma que quando nós chegarmos ali no começo do range de preço dos 28, independente do noticiário, fraqueja muito o movimento. Então, entender todo o contexto é a grande sacada de mestre quando a gente fala de Petrobras. Até o dia 26, vulgo depois de amanhã, o fluxo comprador em busca de uma datacom expressiva, ela é natural. Depois, Léo, a gente começa a ter um arrefecimento da conduta da governança, mais a política de dividendos, que é muito confusa. Adicionalmente, a política de preço. Então, ninguém consegue ainda responder qual é a política de preço, como é que será a distribuição do dividendo. Então, tudo isso fica muito confuso, o que naturalmente tem uma evasão do papel, né? Essa dúvida da incerteza dos próximos passos é muito crível para a venda. Então, lá nos R$28, 28,06 para ser exato, ali junto com o gráfico, a gente pode começar a ver uma movimentação muito mais vendedora do que compradora em Petrobras. E se rumar para baixo, de fato, romper os 22, não tem parada não.
Muito bem. E o Caio está analisando que nós tivemos máxima em relação a Petri 4, é isso? Petri 3 e Petri 4, Léo, isso mesmo. Ó, Petri 3, começando por ela, 1,11% de avanço nesse momento, R$ 30,15 por ação. Já Petri 4 avançando 1,05%, R$ 26,98, acaba de bater mais uma máxima intradiária, Léo. 10 horas e 58 minutos, agora rumo no radar. A companhia quer aprovar cisão da Malha Norte em 4 meses. A Rumo busca a aprovação desta cisão, o que deve permitir uma transferência de participações em terminais portuários e parte do caixa à holding. De acordo com o diretor financeiro da operadora de ferrovias, Rafael Bergman, a cisão deve beneficiar o investimento para a extensão da ferrovia até Lucas do Rio Verde. As informações são do Brasil Journal e o Caio Melo está de olho na cotação de Rail 3. Rail 3, Léo, variação positiva de 0,51% a R$ 19,74. Logística no radar, Guilherme Cunha. Gosto, hein? É um ativo que pouco a gente fala. A Rumo tem uma alta ali até os R$ 22,14, máxima das 52 semanas no mês 10 de 2022. Notícia positiva, né? Uma notícia que traz um cenário bem legal aí para o papel. O Bruno traz alguns pontinhos intermediários ali entre R$ 20,97 e R$ 21,38, mas eu não me assustaria num cenário mais otimista, num prazo também um pouco mais longo, o papel buscar esses R$ 22,14. Apenas vou aproveitar que eu tô com a voz, o petróleo também ajudou muito. Então, aconteceu algumas situações muito rápidas aqui durante a nossa transmissão. Não só o petróleo, mas também as varejistas. A loja Renner subiu mais de 1% em 10 minutos. Aconteceu bastante coisa aí que pode ajudar a entender esse índice futuro rumando para as máximas. Boa, são 11 horas em ponto. Vambora para os mais de 1.000 telespectadores pelo YouTube, para as outras centenas e centenas de telespectadores pela Station e para a galera que chega e laica e nos permite namorar com os 550 likes e borem pro Raiz para os 600 likes. A gente contemplou Rumo, eu deixei no ar aqui mais 2 destaques corporativos. Um relacionado à MER3, Americanas. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, já tem a lista de executivos da Americanas que venderam as ações no final do ano passado, quando o Sérgio Real foi confirmado como novo CEO. E a instituição deve investigar se o movimento foi motivado pelo conhecimento do rombo bilionário nas contas da varejista. As informações são da revista Veja. Vamos à cotação de Amer3, pois não, Caio? Amer3 caindo 1,75%, Léo, com R$ 1,13 no momento, mesmo assim batendo máxima intradiária. Investigação que se encorpa e de fato flagra esse conhecimento ou informação privilegiada por parte daqueles que se anteciparam à queda que era iminente diante do rombo bilionário que o mercado não acessou. Isso pode trazer muitas e seríssimas consequências, porque seria um surfar de onda absolutamente incorreto, né, ilegítimo, que pode trazer consequências jurídicas bastante encorpadas. Qual que é a tua expectativa nesse sentido, hein, Gui? Pô, Léo, eu vejo que o papel, nesse sentido, você contempla não só a notícia, como mais as perspectivas mais negativas, mas a loja americana já não tem mais liquidez o suficiente para que nós possamos projetar algo que seja plausível na nossa futurologia, como nós fazemos nos demais papéis. Então, quando a gente olha o gráfico, olha que feio que ele é, né? Ele fica por várias vezes lateralizando, depois dá uma porrada também muito meio que sem sentido, volta nessa lateralização, mas o destino do papel é essas barrinhas bem pequenininhas que tangem aí o patamar de R$1. Então, independente do que nós estarmos flagrando de noticiário, que inclusive tem uma consequência num futuro próximo, a Lojas Americanas ela vai ter as suas negociações puramente especulativas. E o que mais tende a acontecer são as zeragens. Por isso que a gente vai rumar esse papel naturalmente para a casa dos R$1, e os 53 centavos parece um absurdo, mas não. A gente já viu em meio ao aquecimento de Lojas Americanas buscar os 60 e poucos centavos. Então é um papel ótimo para especulação, mas mesmo assim você tem que comprar e abandonar aí, porque senão você vai passar um nervoso gigante. O Gui, no pique aqui, quero que você comente essa virada do Ibov. Virou, Pois é, eu fiquei já observando. tava preparando a garganta. Mínima intradiária é coisa do passado, agora é máxima em relação ao Ibovespa. O Indifut acabou de tocar a máxima intradiária, nós temos 0,01% de ganho, 106.220 pontos, e o Ibovespa está no terreno positivo, 104.385 pontos. Então, para o meu parceiro Gustavo Ezovatsugi, direto de Minas, que
faz até aqui uma observação na pronúncia. Ele diz que é Coteminas. A galera fala Coteminas. Ele, inclusive, é da região, como a gente sabe. Um abração pro Gu. O Rodrigo Mascarenhas pergunta, essa alta aí no índice é fake? O Ibov tá no terreno positivo, hein, Maestro Gui? Segunda maluca, né? Segunda maluca, segunda feia. O que tava em negativo é o petróleo, positivou. E a Petrobras saiu também numa velocidade gigantesca de uma seara negativo para romper os R$27 a 1,5%. Uma das principais protagonistas de somar ponto para o Ibovespa. Itaú, a duras penas, está andando, querendo buscar ali um cenário positivo, mas Banco do Brasil é imparável, né? Que papel para esse ano, hein? Parabéns, Banco do Brasil já está no verdinho de novo e acelerou, puxou as ações da B3 que estavam estacionadas lá no 11,50 e também rumou para as suas máximas. Aí, Léo, o demais acabou trazendo um fluxo comprador, mas nada excessivo. O Quarteto de Ferro ainda apanha bastante, né, do cenário do minério. A gente pode contemplar principalmente Prio 3 e 3R Petróleo são os principais protagonistas de adicionarem bons pontos para o nosso Ibovespa para a data de hoje. Que vai embora, suba a bolsa, assim será. 11h04, pra gente se despedir do Bruno Mazzoni e conversar com Jefferson Latos, que já está na ponta da conexão. O último destaque diz respeito à B3. De acordo com o levantamento da Quant Brasil, apenas 10 das 65 empresas que abriram capital na B3 em 2020 e 2021 apresentaram valorização em suas ações até os dias atuais. Que ciclo de mercado complicado, né? A ponta negativa entre os IPOs dos últimos 2 anos está com a ação ordinária de Espaço Laser, queda de 94,77%. É uma ação que praticamente foi reduzida a pó. Enquanto a positiva está com o papel ordinário da Vamos, com alta de 67,77%. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Vamos à cotação de B3, especificamente o gancho é dos IPOs, das empresas que abriram capital, mas a gente tem especificamente a B3 que arbitra toda a Bolsa Brasileira. Pois não, Caio? Vamos lá então, Léo, a cotação de B3 em instantes aqui para você, mas realmente foi uma senhora queda ali da Espaço Laser e no momento caindo 0,92% nesse momento, ali próximo a R$1. Já trago aqui as informações de B3. Acabou de atualizar aqui para mim no Home Broker, 1,8% de ganho, hein? B3SA3 em R$11,87. Seu comentário, Maestro Gui? Rapidamente, né, Léo? B3 eu sempre contextualizei a nossa audiência, que é o papel mais barato da própria B3. Teve uma alta legal aí nos últimos dias / semanas e traz uma oportunidade, sim, eu vejo que até os R$13 ainda é trimestre. Tá? Então é uma oportunidade legal. O B3 ela tem uma sustentabilidade nos seus balanços muito legal, onde, de novo, indiferente se está entrando ou saindo pessoas, quando você vai no clique, você tem os custos ali de emolumentos e não só a renda variável, mas a CETIP, toda a movimentação que contempla a custódia gera uma baita de uma lucratividade. A queda que nós tivemos em B3 foi aquele noticiário de uma nova bolsa e que não muda em nada o fundamento, por isso que o papel é merecedor de buscar a região mais próxima dos R$13. Os IPOs foram startados num time muito bom, onde o mercado estava comprador, mas o cenário de macro, né, de aumento de taxa de juros penalizou muito. Então a gente vai ver naturalmente muitos IPOs realmente tendo uma queda bem excessiva, não tendo aí uma perspectiva de novos IPOs no curto espaço de tempo. Agora mostra quem é quem nessa queda de curva de juros no segundo semestre. Força IPOs, força. 11h06. Bruno Mazzoni, meu parceiro, super obrigado. Amanhã o Brunão volta a conversar com a gente na faixa das 9. Aí está o nosso craque de bola devidamente contemplado. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.